Bom, de volta aqui ao nosso programa. Olha, estou recebendo aqui um e-mail da chefe Flávia Ferraz. Ela deixou inclusive o telefone, a nossa produção liga para você, Flávia. Ela diz: minha filha desapareceu ontem no shopping Campinas, Vitória Rodrigues Lemos Barbosa. É que a gente abriu agora e deu de cara com essa notícia. Não está abrindo a foto da filha, mas daqui a pouquinho, quando abrir a foto, a gente mostra também. Viu, Flávia? Eu espero que realmente tudo dê certo, você localize logo a sua filha. Ela está sempre assistindo o nosso programa, assistindo da Itália, onde ela estava, agora não sei se está no Brasil, mas daqui a pouquinho a gente mostra de novo para você, tá? Vamos agora falar aqui com o Haroldo Lopes, que a Thalita, primeiro ela pode contar pra gente como é que seu filho está se desenvolvendo nessa história de repente ele convive com um homem muito tempo. Ele ficou com esse pai de afeto, com esse homem que o registrou, ele chamava de pai, como é que tá? Chama de pai até hoje, ele tem ainda contato. Ele mora no Rio e ele vem periodicamente, ele tem uma filha em Campinas com também, ele vem, ele tem. Mas assim, meu filho não entende ainda. Tá. Ele fala que ele tem 2 pais, Ele não vê o outro, pais, fala porque o mais velho fala pra ele. Ah, tá. O mais velho sabe, Ele vai né? encarando E os dois com naturalidade, vão falando, mesmo assim, sem entender. mas ele não entende. Assim, não vou falar por que enquanto, ele tem não problemas tá com isso, porque eu acho que ele não assimila ainda. Ô, Thalita, entre Ele aspas, não sabe que a criança tem que entre ter um aspas, pai ele só. não entende muito, Conta mas pra antes de falar um pouquinho disso, eu gostaria que você explicasse aí para quem está acompanhando a gente, e fique bem à vontade. Eu acho que você devia ficar bem à vontade. Eu sei que às vezes é difícil falar isso, mas o tratamento que esse pai de afeto dá para outra filha dele é o mesmo que ele sempre deu para esse seu filho? Não. A outra filha, ele paga, como ele diz, né? Ele não dá dinheiro na mão da mãe, mas ele paga a escola, ele paga tudo que a menina quer, a menina vai ficar com ele, ela compra o que ela quer. Você está falando do pagodeiro? Tem presentes, não. Não, pai de afeto. O pai de afeto, que ele já faz uma diferença. Ele dá, assim, tudo pra menina. Pro meu, no alemão ele dá alguma coisinha. Passa Natal, passa aniversário, passa Dia das Crianças, meu filho não recebe um presente dele. É o que eu estava explicando até. Eu fui colocar meu filho numa escola particular porque eu trabalhava durante a noite. Tá. Então, assim, eu estava perdendo contato com meu filho. Eu trabalhava durante a noite, ele entrava às 7 horas da manhã na escola, só saía às 4h30. Ele chegava da escola, eu só entregava ele para quem cuidava e ia trabalhar. Então, eu peguei e resolvi, mesmo tendo que fazer um esforço ainda maior, pagar a escola dele. Claro. Falei assim, eu vou colocar ele só meio período. Aí fui e coloquei ele na escola do meu filho mais velho. Tá. Aí eu fui falar isso com ele, não assim no sentido de que, paga pra mim, porque eu sei que ele não vai pagar, eu sei que ele não pagaria nunca. Só que ele virou pra mim e falou assim, pra que você vai pagar a escola pra ele? Deixa ele onde ele tá. Nossa, gente. Pra ele, é você que se vira, você abandona o menino. Eu não abandono, eu tô trabalhando Claro, gente. pra poder sustentar os dois. Quer dizer, é complicado, né? Realmente, um tem motivos, acha que tem motivos para não ajudar de um lado, o outro, que é o pai biológico da criança, não ajuda de jeito nenhum. E a Thalita vai ficando nessa situação muito difícil, porque ainda mais no meio dessa história vem o desemprego. Aí é que realmente te levou a pedir uma ajuda. E como o doutor Beraldo disse, não é uma ajuda, é obrigação de quem é o pai da criança mesmo. Não estaria mais do que cumprindo a sua obrigação. Se não é afetiva, se não dá para ser afetiva, isso ele vai responder um dia na vida, a financeira tem que vir, porque esse menino tem direito a esse amparo, a ter condições, né, de se desenvolver normalmente e ter o mínimo, o básico para uma vida digna. Ele tem esse direito, na verdade. Como é que ela vai encaminhar isso na cabeça dele, Haroldo? Por enquanto ele fala Sônia, que tem 2 pais, mas como ela diz, ele não tem noção. Olha, para falar a verdade, aqui acho que nós, o doutor Beraldo nem tanto, que já está mais a par do assunto, mas nós aqui no sofá, desde a Thalita, que está o tempo inteiro aí com um nó na garganta, eu e a Sônia, a gente aí acabou se virando nos 30 para tentar entender de tão complicada que é essa situação. E só o fato da Thalita ficar o tempo inteiro aí com os olhos lacrimejando, eu tenho a impressão que se nós adultos, já que temos compreensão da vida, nós vamos nos angustiando
né? Porque dá a impressão, não estou afirmando e nem fazendo um diagnóstico, de que há uma certa rejeição velada por parte dos pais, vamos dizer assim, dos pais, né? Se já é triste para nós adultos, imagine para uma criança. E o que eu posso dizer, e para que todo mundo fique atento, com 4 aninhos, você não está entendendo Ele vai muita fazer coisa. quarta-feira agora, É. né? Você não está entendendo muita coisa, mas você está gravando tudo. Eu me lembro de coisas, fatos ocorridos comigo, inclusive traumáticos, aos 3 anos, quando morava na Coronel Tristão, na freguesia do Ó, com 3 anos de idade. Agora, quando você passa a compreender o fato, juntamente com as imagens que você tem, entendeu? Aí aquilo começa, vamos dizer assim, com o passar dos anos, você vai tendo mais estrutura e você vai entendendo os fatos. Dificilmente a gente pode dizer que uma pessoa não se machuca, não se angustia de saber que, de certa forma, não fui bem-vindo ao mundo, entendeu? Agora, uma coisa que também é importante, toda mulher pode também desempenhar, e eu acredito que quando você fala que trabalha e chega a virar a noite trabalhando, né, eu tenho a impressão que é uma forma de você mostrar que você também está desempenhando um papel de homem. Entendeu? Porque numa hora dessa você tem que ser as duas coisas. E o mais importante é que ele saiba que você ama, que você gosta. Agora, não resta a menor dúvida, Sônia, isso fica uma confusão. Para nós já fica confuso, né? E ele percebe-se. Hoje, acredita-se que até na vida intrauterina a criança participe dos sentimentos que a mãe possa estar experimentando. Acredita-se, ninguém está dizendo que é cabal, que pode se provar em laboratório, mas às vezes uma mãe que se sente angustiada, que um namorado, um marido não quer assumir, às vezes esse sentimento de mágoa da Thalita pode até, na vida intrauterina, já ter chegado a partir daquela época. Imagine agora no dia a dia, em que você percebe, ele percebe sim, ele percebe que tem uma irmãzinha, né, que tem um tratamento diferente e, evidentemente, vocês imaginem a confusão que fica na cabecinha dele. Todos os meus amiguinhos têm um papai. Como que eu tenho 2? Ah, mas tem criança que encara isso como uma vantagem. Tem 2 e não tem nenhum. Assim, no começo, quando o biológico, o pai biológico dele aparecia, tudo, quando ele sumiu, ele sentiu. Ele pedia, só que assim, não tinha o que eu fazer. Não tinha. Aí, depois foi passando. Hoje em dia, assim, então, é uma vaga quando lembrança, ele some, eu acho, para ele. Sabe como é que fica para a criança? Afetivamente, é como se fosse mais assim. Eu não tenho riquezas, valores internos para o papai ficar comigo. A criança não vê o mundo com o olhar crítico que nós vemos. A criança percebe o mundo com afeto e com a fantasia. Sim. E a fantasia é de abandono, desculpe, de ambas as partes, do pai de afeto e do pai biológico, que, na minha opinião, me causa mais espanto. Mas Será? você está acabando com o mundo da Thalita aqui. O que ela acho. faz, Não, mas- então? Eu estou acabando, desculpe, eu estou sendo sincero. eu sei, mas depois é a gente, pesado. por que depois uma pessoa vai aparecer com 15 anos com transtorno do pânico, com ansiedade, com depressão, com insônia, medos? Medo, por quê? Porque de repente eu tenho que ter um respaldo para esse mundo que para a criança é todo ele ameaçador na fantasia dela. E de repente não tem nenhum pai presente, ou então presente pela metade, indefinido, outros com mais idade, o irmãozinho pega e fala, aí, o pai não, seu pai é esse, seu pai é aquele. Então essa confusão toda vai ter sim, costuma ter uma repercussão afetiva no desenvolvimento da pessoa. como é Ninguém que vai ela pode aparecer com lidar ansiedade. com O que ela isso? pode fazer e minimizar é mostrar o seguinte, olha, aconteceu algumas coisas que a mamãe vai contar para você, quem é realmente o seu papai, tá? Mas enquanto muitas coisas ainda não ficaram claras, inclusive para a mamãe, você pode ter certeza que você não vai ficar sozinho, que a mamãe ama você, você não vai ter perigo nenhum, não vai faltar coisa nenhuma para você. Mas à medida que as coisas forem se esclarecendo, inclusive para a mamãe, que também está muito confusa com uma série de coisas, você vai ficar sabendo da verdade. Então, isso é importante para a criança, para que ela também não cresça
com uma insegurança total. Ou seja, quem é que fala a verdade aqui para mim? Ô, Sônia Abrão, Ela Haroldo, mesma. será que esses jovens, porque esse pagodeiro não é nenhum velho, ou seja, não chegou no seu estádio, está no estado da terceira idade, enfim, é uma pessoa ainda jovem. Será que a fama, será que a notoriedade, será que a questão financeira faz com que essas pessoas esqueçam da própria essência da vida? Será que ele não conhece o que é receber o amor e dar amor a uma criança, a um filho? Não é verdade? Porque com certeza, né, Haroldo, essa criança sabe que efetivamente ele acaba sendo um filho para o pai não desejado. E quem é meu bem. pai? Ele Não é? tem outros que os outros ele dá amor e dá carinho e pega para passar finais de semana. Os outros ele trata super bem. E ele Que chama de falha filho? nesse caráter, na verdade. Ele chama né? de filho, Thalita. Rapidamente, o pai biológico chama o seu filho de filho e o seu filho biológico chama o pai biológico de pai? Ele chama de pai, mas ele, assim, nunca ficou por isso. E do pagodeiro chama de também, ele já filho. chamou o pagodeiro de papai? Ah, você está falando do biológico. Não, O biológico vocês estão percebendo a confusão que fica? chama de Os pai. dois ele chama ele tem de os pai, dois. na verdade, né? Os É, dois ele eles têm chama de dois pai. pais, Só que não. com o que registrou, ele conviveu mais, ele teve uma rotina Exato, mesmo de afetividade. lá, né? Olha, só mostrar aqui a foto da garota que desapareceu no shopping. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, infelizmente. A mãe está desesperada, hein?